Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Verbo Divino. Eu sou Romildo Filho e irei lhes conduzir a mais uma breve exposição bíblica, que hoje tem como tema a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, e a sua morte foi o clímax do plano divino na redenção. Contudo, há uma questão que precisa ser pontuada aqui. A obra salvífica de Cristo não se resume apenas à sua morte. Ele precisava ressuscitar. Qual a natureza da ressurreição de Cristo? E qual a sua importância? A Bíblia responde. Assim como a sua morte, a ressurreição de Cristo também fora anunciada por meio de muitas profecias, há muito tempo atrás, num período do Antigo Testamento e tendo seu cumprimento nos tempos do Novo Testamento. Por essa razão, os textos a serem utilizados aqui, na realidade estará organizado em forma de blocos de textos. Vamos então ao nosso primeiro bloco de textos. Salmo capítulo 16, versículo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 27, 29 ao 31, capítulo 13, versículo 35 ao 37, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 1, 2, 4 e 5, Mateus, capítulo 12, versículos 38 ao 40. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, a adormeceu, foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O contexto de Salmos nos fala sobre a confiança que o salmista Davi tinha no Senhor Deus, de que ele iria livrá-lo em meio ao iminente perigo de morte em que ele estava enfrentando naquele momento. Na expressão, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, o salmista estava se referindo a mais uma pessoa além dele mesmo, a um descendente seu num futuro distante, o Messias. As palavras dos apóstolos Pedro e Paulo, aqui em Atos, corroboram com esse entendimento, ao citarem essa mesma expressão
apontando para o seu cumprimento em Jesus. A palavra corrupção aí, à luz do contexto, não é no sentido moral, mas, sim, no sentido físico mesmo. Um corpo que não ficaria por muito tempo no estado de morte e, consequentemente, não sofreria os danos da degradação, isto é, da decomposição, porque iria ressuscitar. Nos textos paralelos do livro de Jonas e Mateus, vemos o Senhor Jesus fazendo um ponto de ligação entre ele e o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas, após sua libertação de um grande peixe, após 3 dias e 3 noites, levou os ninivitas ao arrependimento. Semelhantemente, Jesus, o profeta perfeito, profetizou sua própria futura libertação da sepultura, após 3 dias, levando ao arrependimento os gentios. Vamos então ao nosso segundo bloco de textos, Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 19, capítulo 28, versículo 1, 5, 6, 9, 12 e 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 8. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. No texto de Mateus 20, Jesus prediz, pela terceira vez, a sua morte e ressurreição. Sua intenção era a de assegurar a seus discípulos a certeza desses fatos em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Em Mateus 28, vemos o cumprimento dessas profecias, inclusive as profetizadas pelo próprio Jesus, a respeito da sua ressurreição. Ele ressuscitou no terceiro dia após sua morte, na madrugada de domingo. As mulheres presenciaram o túmulo vazio, assim também como a presença do anjo, testificando a respeito dessa ressurreição, sendo esse testemunho confirmado com o aparecimento físico de Jesus a elas. Também neste texto podemos ver a investida das autoridades judaicas em uma
tentativa desesperada de encobrir a realidade desse fato, mas foi inútil, pois tal fato adentrou em todo o mundo, se espalhando até os confins da terra e do tempo. A narrativa do livro de Atos nos informa que a clara evidência da ressurreição de Jesus, por meio de seu aparecimento visível, se deu por 40 dias. E o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, reforça ainda mais a certeza dessa ressurreição como fato comprovado por mais de 500 testemunhas, além dos apóstolos, incluindo o próprio apóstolo Paulo, anos depois. Vamos então ao nosso terceiro bloco de textos. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 15, 19, capítulo 21, versículos 4 ao 7, Lucas, capítulo 24, versículos 25, 26, 30, 31 e os versículos 36 ao 43. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9, capítulo 3, versículos 20 e 21. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Nestes textos, encontramos fortes informações a respeito da natureza da ressurreição de Jesus. Uma sobre as características do corpo ressurreto e a outra com relação ao estado de posição que passou a ter
com a ressurreição. Em João capítulo 20, versículo 15 e capítulo 21, versículo 4 ao 7, e Lucas capítulo 24, versículos 30 e 31, ele não foi claramente reconhecido como sendo o mesmo. Maria Madalena o confundiu com o jardineiro e só o reconheceu quando ele a chamou pelo nome. E os 2 discípulos, a quem ele se juntou no caminho de Emaús, não o reconheceram, apesar de estarem à luz do dia, até que se lhes deu a conhecer por meio do partir do pão. Ao aparecer na praia, os discípulos não sabiam que era ele, até perceberem na atitude de Jesus em mandá-los jogar a rede em um lugar por ele indicado. Notem que Jesus não foi reconhecido pela sua aparência física, e sim pela sua atitude, porque em sua ressurreição, o seu corpo físico passou por uma notável mudança qualitativa, de modo que ele não podia ser facilmente reconhecido. Ainda no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 31, nos diz que ele desapareceu da presença deles, o que nos leva a subentender que o seu corpo ressurreto podia se locomover em uma velocidade incrível, imperceptível ao olho humano. O texto de João, capítulo 20, versículo 19, nos diz que as portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu no meio deles, o que nos leva a crer que o corpo ressurreto dele não somente era incrivelmente rápido, mas também não estava mais sujeito às leis físicas, podendo atravessar as paredes, mesmo sendo um corpo físico real. Em Lucas capítulo 24, versículos 25 e 26, Jesus ensina a 2 de seus discípulos no caminho de Emaús que já fora previsto que o Messias deveria padecer e depois entrar na glória. Nas palavras do apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, chama esse padecer e entrar na glória de humilhação e exaltação. A humilhação foi sua encarnação, culminando em sua morte, ao passo que a exaltação está relacionada com a sua ressurreição. E o apóstolo prossegue, chamando o corpo ressurreto de Cristo de corpo de glória. Com isso, percebe-se que a ressurreição de Jesus não se resumiu a um mero fato de que ele apenas retornou à vida. Foi muito mais que isso. Ele recebeu a máxima exaltação possível. Foi-lhe restaurado a glória que ele tinha no início com o Pai. A glória que ele voluntariamente e temporariamente renunciou para que pudesse se tornar um ser humano. Como ele mesmo disse de si mesmo, que veio do Pai e entrou no mundo, mas que iria deixar o mundo e voltar para o Pai. Jesus é o Rei da Glória. Vamos então ao nosso quarto e último bloco de textos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13, 14, 17 e 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, 21 e 22. Capítulo 10, versículo 17 e 18. E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa
justificação. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da necessidade e importância da ressurreição de Jesus, pois os cristãos daquela localidade, influenciados pela filosofia de seus contemporâneos gregos, estavam duvidando da existência da ressurreição. Daí, o apóstolo faz um raciocínio bíblico e lógico. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Com essas palavras, ele estava os estimulando a pensarem na seguinte questão: o que aconteceria se Cristo não ressuscitasse? E então, ele mesmo responde: a nossa pregação, isto é, pregação apostólica, seria em vão. E a fé deles, os cristãos lá de Corinto, seria em vão. E ainda permaneceriam em seus pecados. Ou pior, a morte de Jesus teria sido em vão. A palavra pecados aí, à luz do contexto, é uma referência ao estado de culpa em que todo ser humano se encontra desde o seu nascimento. O caso aqui é muito sério, porque se eles permanecendo no estado de culpa perante Deus, consequentemente sofreriam os danos do juízo divino no futuro, a condenação eterna. O mesmo apóstolo, na carta aos Romanos, escreveu dizendo que o propósito da ressurreição de Jesus era para a nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o plano de redenção teria ido por água abaixo. Ninguém seria salvo. O Pai não enviaria o Espírito Santo para que os homens fossem regenerados. A fé não seria outorgada, não haveria arrependimento, não seriam justificados, permaneceriam como filhos da ira. Fazendo um ponto de ligação entre estes textos e os do Evangelho de João, é possível perceber que essa problemática é ainda maior, porque Jesus, no texto de João, diz de si mesmo, do seu próprio corpo, que tem total controle, tem autoridade para dar e reaver a sua própria vida. Isso reflete a divindade de Jesus. Como ele mesmo disse em outros textos, eu e o Pai somos um. Agora, imaginem se ele não tivesse ressuscitado. Se comprovaria que ele não era o Messias há muito tempo aguardado, que ele não era o Deus manifesto em carne, que ele seria apenas mais um pecador que morreu pelos seus próprios pecados. Mas, de fato, Jesus ressuscitou, provando que ele tem domínio não somente sobre a vida, mas também sobre a morte. O plano de redenção não podia parar na morte, mas sim prosseguir no ressurgimento do autor da vida, na sua ascensão ao céu, no seu assentar à destra do Pai, no seu retornar em glória para julgar o mundo e estabelecer o estado eterno.
diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que a ressurreição de Jesus foi tão importante quanto a sua morte. Sendo a sua morte o ponto máximo da redenção, a sua ressurreição foi o ponto decisivo. Sua ressurreição foi a confirmação, a prova culminante de que o seu sacrifício realmente foi aceito e de que ele era e é o eterno Filho de Deus, o Messias que foi enviado para nos dar vida. Com isso, podemos afirmar com confiança, porque ele vive, posso crer no amanhã. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.